Segunda Guerra Mundial é certamente o momento mais impactante que nós temos na nossa humanidade. Não só por tudo que aconteceu, mas pelos países que foram envolvidos, as regiões que foram envolvidas, os impactos que nós temos na nossa sociedade até hoje e também, pelo número de mortes e como algumas delas foram feitas. Que olha, é uma história que até hoje a gente conta e for para pensar, a gente vai ver aqui as datas. É quase como se fosse ontem, tá? Faz pouquíssimo tempo que isso aconteceu. Então, realmente, é muito importante a gente aprender, principalmente sobre a Segunda Guerra Mundial, para a gente evitar de repetir alguns erros no futuro ou até mesmo no presente com algumas coisas que estão acontecendo. Então, vamos avaliar isso. Bom, a Segunda Guerra Mundial, ela acontece entre os anos de 1939 até 1945, ou seja, faz pouquíssimo tempo, pessoal. E diferentemente da Primeira Grande Guerra, a gente teve em várias partes. Então você teve na Europa inteira, por quase todo esse período, você teve no norte da África principalmente, e você teve em boa parte da Ásia em diferentes momentos, além da própria Oceania, que entrou aí no jogo, tá? Então, com exceção aí do continente americano, você pode até de repente citar a América, por quê? Porque o Japão chegou a fazer alguns ataques na costa americana. Lembrando que nosso planeta, por ser uma circunferência, ele vai de um lado para o outro, então o Japão ele é muito perto dos Estados Unidos. Às vezes a gente não pensa nisso, mas os japoneses chegaram a fazer ataques na costa americana, ou seja, só a América do Sul ali que ficou levemente impune, se bem que alguns navios dos países dos aliados, alguns barcos, alguns submarinos também foram atacados. Então, todo mundo sofreu algum impacto. Então, quantas mortes nós tivemos? Bom, oficialmente nós podemos relatar algo próximo de 70 milhões de mortes de diferentes formas, tá? Entre todas as formas envolvidas, e eu já vou falar. Heitor, quem entrou nesta guerra? De um lado, assim, de maneira bem geral, tá? Falando dos principais países, você tinha de um lado o eixo que era comandado entre eles, pela Itália, a Itália que tinha o Mussolini como líder, um ditador na época, fascista, com certas características de governo, um sistema de governo bem fechado, inclusive, que se aliou ao Japão, que era também comandado por um imperador naquela época, e nós temos também a Alemanha. A Alemanha, eu acho que todo mundo sabe, quem que era o líder, era o Bigodinho, o Adolf Hitler, que todo mundo já conhece, já ouviu falar. E eles três formavam ali o eixo. Então, e os aliados? Os aliados, nós tivemos alguns grupos que participaram disso. Entre eles, você pode destacar a França, de um lado. Você tinha também a Inglaterra, que era comandada pelo Churchill, que eu já falei várias vezes em várias aulas aqui para vocês. Você tinha a União Soviética, que era comandada ali pelo Stalin. E você tinha ali os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos ele entra só no final, só depois. E se não fosse eles, pessoal, realmente o mundo seria escrito completamente diferente. E eu vou tentar mostrar esse cenário aqui para vocês. Você primeiro tem que lembrar daquilo que a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial, que você tinha ali uma grande crise econômica na Alemanha. Então a moral dos alemães ela estava realmente muito baixa, realmente há problemas financeiros muito grandes, e aí que você tinha um nível de insatisfação muito, muito grande desde a Primeira Guerra Mundial. Além da crise econômica, o pessoal não podia comprar nada, não podia fazer nada. Até que você tem, de repente, ali nos discursos, nos palanques, nas pequenas cidades, alguém começando a falar e ganhando muita voz com isso. Era o próprio líder, o Hitler. Ele começa a falar em pequenos locais, em pequenos grupos, e as pessoas começam a ouvir. E por quê? Ele falava justamente aquilo que as pessoas se interessavam. Olha, estamos em crise, mas a gente pode se unir, pode fazer algo diferente.
e as pessoas começaram a comprar essa ideia. Até que ele era ligado, né, a um partido político, e esse partido político começa a ganhar as eleições. E ele começa também a subir no poder. E aos poucos ele foi subindo. Lembrando que na época a Alemanha, ela estava ali, tinha um líder, só que chega um ponto que ele mesmo subindo ali como um líder, ele se autodeclara ali como um líder supremo de tudo, mas politicamente Hitler chega ao poder inicialmente através do voto, tá? E aí ele assume ali o poder e depois se autodeclara, ele assume mais do que uma função no poder, também é verdade, e o partido nazista ganha força nesse período. E aí, quando você tem um regime nazista, vem com todos os ideais que ele também acreditava. Então, entre outras coisas, ele acreditava, por exemplo, que ele pertencia a uma raça especial, uma raça superior, uma raça que alguns fariam parte, que ele chamava, né, de raça ariana, ou seja, que ele, por acaso, ele também participava, e aí que os outros eram inferiores. E que do outro lado você tinha os mais inferiores possíveis. Isso, segundo, não é o que ele discursava na época, tá? E depois no que ele escreveu nos livros, que eu nem cito para que as pessoas não possam nem buscar, mas ele escrevia também que do outro lado você tinha as raças inferiores, entre essas os judeus, que ele se declarava totalmente inimigo e contra os judeus. Então, por que especificamente os judeus? Há várias teorias, nenhuma comprovada, então eu não falo aqui para vocês porque não vai cair na sua prova. Agora, realmente ele tinha esse ódio único. Aliás, é muito curioso e triste ao mesmo tempo, né? Como a gente tem alguns grupos do mundo que tem um ódio específico pelos judeus. Há vários motivos históricos para explicar alguns deles, mas outros, pessoal, realmente parece mesmo uma perseguição, uma coisa impressionante. Bom, e aí o que acontece? Que Hitler, ao assumir o poder, começa com essas filosofias, começa de uma maneira militar a voltar a se preparar. Então ele começa a investir no seu exército, então, mas não podia, mas ele começa a fazer isso secretamente, então sem que ninguém saiba, ele começa a fortalecer o exército, separar dinheiro para fins bélicos, começa a preparar com tanques. Veja, a gente não tinha a internet que a gente tem hoje, a gente não tinha meios de comunicação tão rápidos. Então era um outro contexto, a informação ela demorava um pouquinho para chegar, era tudo basicamente via rádio. Então você não tinha comunicação tão rápida, né? Alguém tirava uma foto, mas não era assim. Apesar de já existir fotografias, mas demorava para as coisas chegarem. Então Hitler começa, além disso, ele também consegue recuperar a economia. Então o dinheiro volta a circular. Então, unindo isso àquela filosofia expansionista, ele começa a falar. E o primeiro discurso dele é isso: olha, nós como uma raça especial precisamos de espaço mínimo para sobreviver. E adivinha? O espaço mínimo dele era simplesmente o nosso planeta. Então ele começa a dominar outros países. E no início, todo mundo, olha, é importante falar aqui algumas coisas que na época não se falava, mas hoje a gente sabe. Você teve, por exemplo, um acordo secreto entre a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin. Qual que era esse acordo secreto? Por exemplo, de não agressão entre eles, e que algumas regiões dominadas, principalmente a primeira que ele ia atacar, que era a Polônia, eles podiam dividir entre eles. Tá? E isso realmente aconteceu. Então, às vezes a gente não sabe muito da história, mas se a gente for ver, tem muitos acordos aí por baixo dos panos. Como, por exemplo, quando Hitler começa seu expansionismo pela Europa, começa a dominar alguns países, alguns países começaram a ficar preocupados e fizeram com que ele se encontrasse, por exemplo, com os aliados. Teve um encontro antes onde Hitler se comprometeu: olha, eu só vou dominar até certa parte da Europa e depois eu não quero mais, porque isso é o que eu preciso. E o Hitler assinou esse documento e depois, no dia seguinte, rasgou. Foi só para ganhar algum tempo, algum tempo ali para se preparar mais ainda militarmente. E o que Hitler fez? Ele tinha uma tática de guerra onde ele ia muito rápido e dominava aquele país, antes que o país começasse a perceber alguma coisa, antes que as informações chegassem. E ele começou a dominar vários países, entre eles Polônia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França. A França é importante destacar. A gente está falando, na época,
em termos de números de exército, e supostamente o que a gente acreditava era que a França era até então a maior potência militar que nós tínhamos. Veja, a maior potência militar. E ele consegue dominar a França em 6 semanas. Tá? Então, realmente, foi muito investimento, muita pesquisa. Ele sabia o que estava fazendo, foi tudo muito planejamento. Ele dominou a Iugoslávia, a Grécia, enfim, vários países ali da Europa. E isso começou a se expandir, tá? Até que, você, veja só, de um lado, é muito curioso como as coisas ganham fôlego e força muito rapidamente. Ninguém conseguia parar Hitler, essa é a verdade. E, ao mesmo tempo, aconteceram várias coisas. Entre elas, a gente tem que destacar que Hitler ele avançou pelo leste da Europa. Então, você tem consegue entrar na União Soviética, que era a potência que mais o preocupava, e ele consegue chegar até uma cidade, que é uma cidade que fica a 30 quilômetros ali de Moscou, chamada Stalingrado. Stalingrado é a cidade aonde o Stalin, inclusive, nasceu. Então tinha uma coisa pessoal de querer falar, olha o poder que eu tenho. E Hitler chega a poucos quilômetros da capital da União Soviética, que hoje é Rússia. Então chega muito perto de dominar. Só que nessa investida, Hitler, só para você ter uma ideia, mandou mais de 2 milhões de homens só para fazer esse ataque. Isso é uma coisa. Guarda essa informação e vamos para o outro lado. Do outro lado, você tinha o Hitler dominando toda a parte ali do lado esquerdo da Europa. Então toda aquela região foi dominada, ou então algum aliado dominou. Por exemplo, a Itália, né, você já tinha um aliado forte, então todo o sul ali da Europa foi dominado pelos italianos. Ou então você tinha, né, na Espanha um aliado, ou então Portugal que era neutro, você tinha alguns países ali, mas ninguém se opunha ao regime dele, e ele foi dominando, até que faltou apenas um único país. Qual que foi? A Inglaterra, que foi o único que eles não conseguiam dominar. Então o que Hitler... Por quê? Porque a Inglaterra fica numa ilha, né, no norte ali da Europa. Então é longe, como é que você vai fazer? Então o que Hitler fez? Bombardeava dia e noite, dia e noite, dia e noite. Até então, hoje a gente já tem outras estatísticas, mas até então nenhum país tinha sido tão bombardeado como foi a Inglaterra nessa época. E aí, realmente, Hitler mandou toda a força aérea que ele tinha para destruir de vez a Inglaterra, porque era a última resistência. E é muito curioso, porque, e eu tenho que falar sempre isso, que você tinha na Inglaterra muitas forças que apoiavam Hitler nessa época. Inclusive, o único que estava no comando, que era contrário às forças de Hitler, o único político, era o Churchill. Todos os outros, inclusive os seus aliados e amigos mais próximos, chegaram no Churchill, que era o primeiro-ministro inglês, e falou, desiste, assina a rendição. Inclusive, a título de curiosidade, um parente do Kennedy, que era também da equipe política, você vê, né? O Kennedy lá dos Estados Unidos, e um que trabalhava ali, fez um acordo em nome dos ingleses para tentar ver se Hitler declarava ali a paz e a rendição para o Hitler, né? E os próprios britânicos queriam isso. Olha, a gente não aguenta mais, a população está com fome, está com miséria, a Força Aérea está destruindo nosso país, a gente tem que se render. E o único que falou não foi o Churchill. E ele aguentou uma pressão política absurda. Então chega um ponto que realmente parecia impossível, né? Tanto é verdade que todo o norte da África, antes você tinha muitas colônias que eram francesas, que eram de outros países, né? Você teve ali, e o Hitler conseguiu dominar todo o norte, inclusive com o seu comandante, o Rommel, que era o preferido dele, todo o norte da África, tá? Tudo aquilo foi conquistado. Do outro lado, você tinha na parte do Pacífico o Japão. O Japão também era uma grande potência aérea e marítima e conseguiu dominar todas as ilhas ali do Pacífico. E haja ilha, né, para isso. E eles entraram e dominaram centenas de ilhas, inclusive fizeram a invasão à China, até então, né, que era um apoiante ali
e que da própria União Soviética, e chegaram ali à beira ali da fronteira, porque também do outro lado você tem a China, que é ligado à própria União Soviética na época, que hoje é a Rússia. Então você teve essa ligação e eles conseguiram cercar de tudo quanto é lado. Então nisso você tinha essa divisão de forças. Realmente eles tinham, né, tanto a Alemanha quanto o Japão, um regime ditatorial de eliminação de quem não fosse do grupo e do partido deles. Você tinha uma opressão absurda. É o regime fascista, o regime nazista, pessoal, é o regime mais brutal que a gente conhece até hoje. E a gente sabe que, ao mesmo tempo, você teve o Holocausto. O Holocausto, a gente sabe que mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Heitor, como? Eles basicamente, nas cidades que eles dominavam, eles primeiro separavam os judeus em guetos, em grupos específicos, e depois levavam eles supostamente para locais de trabalho. Ao chegar lá, eles eram separados de seus materiais, suas famílias, de suas roupas, e entravam supostamente ali para tomar um banho. E aí quando eles entravam, um gás tóxico era liberado e eles morriam através de intoxicação de gás. Depois esses corpos, para não ter provas, eles eram incinerados. Só que isso foi feito por milhares de campos de concentração, tá? Durante, não só na Alemanha, mas eles abriram esses campos pela Europa inteira. A gente está falando de milhares de campos de concentrações, a ponto de só os judeus, e não eram os únicos grupos que eles eliminavam, mas era o principal, eles eliminaram ali mais de 6 milhões de judeus. Pois é. E aí que esses campos de concentração depois foram descobertos, conforme, né, a Alemanha foi perdendo a guerra e os terrenos foram conquistados, e isso reuniu provas mais do que suficientes, né, do que tudo que aconteceu. Heitor, como é que isso virou? Como é que esse jogo virou? Bom, você tinha o Churchill ali na Inglaterra implorando e chorando para os Estados Unidos entrar nessa guerra todos os dias, todas as horas, em todos os minutos. E os Estados Unidos sempre falou, não, esse problema não é meu, tem outros problemas aqui, eu não vou entrar nessa parada. Mas, até que um belo dia, o Japão, com medo de que os Estados Unidos em algum momento entrasse, o Japão ele descobriu onde ficavam ali os principais navios, onde ficavam dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham uma base no leste ali de toda a Ásia, chamada Pearl Harbor. Pearl Harbor era a base americana, no todo o Pacífico ali. Até que os Estados Unidos falou, quer saber? Vamos destruir, porque aí acabou a chance dos americanos. E aí, realmente, a frota aérea foi nesse dia e dizimou todos os navios, as embarcações, as forças militares americanas, principalmente da Marinha, né, que estavam em Pearl Harbor. E foram completamente destruídos, mais ou menos 3 mil homens. E Estados Unidos, que nem estava na guerra, viu aquilo e falou, quer saber? Vamos para a guerra. E entrou no jogo. E aí, olha, realmente a coisa começou a virar. Então, realmente, aí os Estados Unidos lutou principalmente dando algum apoio no norte da África, mas principalmente na Ásia inicialmente. Então, ali na parte do Pacífico, os Estados Unidos começou a ir para cima. Só que os japoneses, a grande resistência que os japoneses tinham é que o Japão, os japoneses receberam uma ordem do imperador que era o seguinte, lutem até o último homem. Então, mesmo quando eles não tinham equipamentos, mesmo quando eles não tinham mais o que fazer, não tinham mais munição, eles iam para cima. Então, o japonês ele nunca desistia. Tanto é verdade que depois de 10, 20, 30 anos depois que a guerra acabou, você ainda encontrava japoneses que estavam escondidos no meio da mata. Depois de 30, 40 anos que a guerra acabou, eles nem sabiam, ficavam ali escondidos, se alimentando com o que eles tinham. Impressionante, a força japonesa. E eles não se rendiam nunca. E os Estados Unidos estava ali lutando. E até que teve o famoso dia D. O dia D basicamente é o seguinte, todos os aliados pegaram todas as forças que tinham, então alguns que resistiram na França, alguns que ainda estavam na luta ali na Inglaterra, que ainda tinha alguns soldados, os soldados americanos, os canadenses que se voluntariaram, né? Você tinha ali vários outros grupos, incluindo o Brasil com alguns soldados,
muitos deles, né, muitos desses grupos, e a gente teve o famoso dia D. Ou seja, numa praia, num local chamado Normandia, todo mundo desembarcou, né, e tentamos dominar de volta aí toda a Europa, né, tirando das mãos dos nazistas. Heitor, deu certo? Deu certo. Morreram muita gente. A Alemanha sabia que isso ia acontecer em algum momento, em algum local, não sabia o local exato, mas conseguiu, né? Mas a duras custas, com muita gente, muito sacrifício, e graças a eles a gente conseguiu aos poucos ir expansionando, tá? E aí os equipamentos começaram a ir, começaram a avançar, e aí as cidades começaram a ser recapturadas. A título de curiosidade, o Brasil lutou na parte sul da Itália, né? E muitas que na verdade já não tinham mais soldados italianos ali, mas sim soldados nazistas. E o Brasil venceu as batalhas que ele participou, tá? O Brasil venceu os soldados nazistas no sul da Itália, que estavam ali naquelas regiões. Então, o Brasil teve uma participação, sim, muito importante, significativa na conquista dos aliados aí na Europa. Até que, do outro lado, você teve também a União Soviética, que deu a ordem por Stalin e falou, olha, não é para... Eu quero que vocês queimem tudo que existe aqui no nosso país para que a Alemanha não tenha forças, não tenha aonde pegar de recursos nossos. Então eles foram recuando mesmo até a cidade, até a principal cidade deles, que é Moscou, e resistiram ali, tá? Do outro lado, daí você teve ali Stalin dando a ordem do, olha, ataque, vamos atacar com todas as nossas forças e vamos prender a força alemã, esses mais de 1 milhão de homens até então que ainda restavam. E aí eles fizeram uma espécie de circunferência de batalha ali e cortaram todos os recursos. Então, nenhum recurso mais chegava ali para os alemães. Olha só que coisa. A gente está falando da Rússia, pessoal. A Rússia é um território gigantesco. Então, não tinha mais comida chegando para os alemães. Não tinha mais recursos, não tinha mais gasolina. E eles conseguiram com todo... Mas assim, a Rússia usou tudo que tinha, tá? A Rússia, eu falo Rússia, União Soviética, mas vocês entendem. Usou tudo que tinha para fazer isso. E aí, é daquelas coisas que a gente não consegue entender. Nos últimos 150 anos até então, nunca tinha tido um inverno tão grande. E esse inverno fez com que os alemães, que não tinham roupas adequadas, não tinham preparo para a luta, numa temperatura tão baixa, começassem a morrer, começassem a sofrer de várias doenças, morrer de hipotermia e sem a comida, sem alimentação, sem poder se aquecer, começaram a morrer. Tá? E aí a principal força, inclusive, o principal exército do Hitler estava nesse local e não conseguiram sair de jeito nenhum. E aí você teve do leste o ataque também agora, a partir de então, do Stalin em direção a Berlim, em direção à Alemanha. Então dos dois lados você conseguiu parar aí a Alemanha. Então, e no Pacífico, como eu disse, foi os Estados Unidos que conseguiu parar tudo isso, tá? E também no norte da África, junto com os aliados. Então você teve, né, de todos os lados ali cercando. Você teve primeiro a conquista de quem chegou primeiro, inclusive, na capital, em Berlim, inclusive no bunker onde o Hitler estava escondido e depois o Hitler acabou se matando. Quem chegou lá primeiro foi a União Soviética. Só que depois, mesmo com a derrota da Alemanha assinando a sua rendição, o Japão não desistiu. E aí, por causa disso, o argumento americano, tá? Que o Japão, a ordem do imperador era até o último homem. E eles calcularam que eles iam perder muitas vidas americanas. Então, por causa disso, até então a gente não sabia as consequências, tá? É bom deixar claro, foi utilizada aí as bombas atômicas em 2 cidades japonesas, em Hiroshima e depois em Nagasaki, tá? Causando aí milhões de mortes. Vale ressaltar que se a guerra demorasse mais 1-2 anos, provavelmente os nazistas já teriam, tá? Acesso a armas nucleares também. É um detalhe que a gente às vezes não fala porque eles perderam, mas eles já estavam trabalhando em cima desse conhecimento, aliás, os países todos. Então, né, pela primeira vez aí foi usado aí pelos americanos. Como consequência, você teve depois 2 grandes potências aí, tá? Se desenvolvendo. Então, por que os Estados Unidos se deu bem? Porque antes de entrar na guerra, os Estados Unidos economicamente fornecia armamentos para os aliados.
Então, economicamente, os Estados Unidos volta. Por isso que ele já tinha dinheiro para investir na guerra depois, quando os países já estavam ali meia boca, tá? Então, os Estados Unidos entraram com muita força. Heitor, então se não fosse Estados Unidos, provavelmente o eixo tinha vencido a guerra. Provavelmente não, tinha vencido. Não tinha outro método, tá? Inclusive já tinha na época declarações de países sul-americanos apoiando o nazismo e tal, até mesmo no Brasil, tá? Mas depois mudou de lado, rapidinho. Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra, nós tivemos ali a divisão do mundo em duas grandes potências. De um lado, o Stalin com a União Soviética e do outro, os Estados Unidos. Então você tinha dois sistemas completamente diferentes. Mas depois isso eu explico na próxima aula. Mas isso deu consequência ao início da famosa Guerra Fria.